Nós falamos outro dia sobre a menopausa, a perimenopausa, aquele período em que a mulher vivencia a redução na carga hormonal, às vezes, em alguns casos, precisa de uma reposição. Mas o homem também passa por uma situação semelhante. E aí o telespectador perguntou, por que vocês só falam desse aspecto feminino? Por que não falam também sobre a andropausa? É claro, a gente atende o telespectador aqui no Bom Dia Responde. Por isso, nessa edição, vamos falar desse tema. Vamos conversar com o médico urologista Adelmo Aires, que vai explicar melhor sobre o que é a andropausa. Se você quiser perguntar, fique à vontade. Não quer se identificar para evitar qualquer tipo de situação aí constrangedora, de repente, para você, então mande aí sua mensagem, mesmo sem essa identificação, pelo QVT ou WhatsApp, o número aparece aqui na tela, 984511111. A gente garante o sigilo, viu? Doutor Adelmo, bom dia, tá tudo bem com o senhor? Bom dia, Josielma, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigada por ter nos atendido. Doutor Adelmo, vamos dar esse panorama inicial sobre o que é a andropausa? Qual é a primeira sensação que o homem tem quando está entrando, pisando aí na andropausa? Bom, a andropausa, ela é a perda gradativa dos níveis de testosterona, que é o hormônio masculino. Então, nós chamamos de um distúrbio androgênico hormonal do envelhecimento masculino. O que o homem sente, na grande maioria das vezes, relacionado diretamente com essa perda de testosterona, são disfunções sexuais. Ele pode queixar-se de diminuição da libido, que é a vontade de ter, ou do desejo sexual, também problemas de ereção e a incapacidade de ter uma ereção para uma relação sexual satisfatória. Mas a andropausa, ela é uma síndrome, então, que afeta diversos órgãos no organismo masculino. O homem pode ter obesidade, ganho de peso, aumento da circunferência abdominal, ou seja, aquela barriguinha. Ele pode ter perda de massa muscular, perda da força, irritabilidade, estresse, distúrbios do sono, ou seja, é uma síndrome que provoca doenças em outros órgãos e também perda da qualidade de vida do homem. Certo, vamos para a primeira pergunta gravada de telespectador, o Hugo. Olá, bom dia, meu nome é Hugo, eu queria saber como é feito o diagnóstico. Boa pergunta essa do Hugo. É um exame de sangue? É uma análise ali no consultório a partir das informações repassadas pelo paciente? O diagnóstico da andropausa, ele é feito através de um exame de sangue, a dosagem da testosterona, geralmente quando está abaixo de 350 nanogramas por decilitro, ela tem esse diagnóstico laboratorial, mas deve ser sempre associada a sintomas, ou seja, os sintomas que eu disse, o homem relata perda de força, diminuição de massa muscular, aumento da gordura, muitas vezes está associada com uma síndrome metabólica, hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças do colesterol. Então o médico, através de uma boa anamnese, um exame físico adequado e o exame laboratorial, consegue ter o diagnóstico concreto desse distúrbio, né, conhecido como andropausa. Vamos lá para o questionamento do Rafael agora. Bom dia, meu nome é Rafael e eu gostaria de saber o que causa a falta de testosterona. É alguma coisa que a gente deixa de se alimentar, o homem deixa de consumir? É natural que ocorra essa redução do hormônio? Aí a gente vai emendar também na pergunta aí do Rafael sobre reposição. Josielma e Rafael, sim, existe uma perda gradual dos níveis de testosterona com o aumento da idade, mas que ela pode às vezes passar desapercebida. O que ocorre muitas vezes é uma perda da testosterona provocada ou por uma deficiência da função testicular primária do testículo, ou seja, alguma coisa que afeta o testículo. Nesse aspecto, pode entrar inflamações testiculares, algumas viroses e também utilização de medicamentos. Em nosso meio, o mais comum são pacientes desenvolverem o hipogonadismo secundário à utilização de hormônios andrógenos, né? Os esteroides anabolizantes, aí na idade aí do Rafael e de outros jovens que frequentam a academia, muitas vezes utilizam a testosterona de forma inadequada, com o objetivo de melhorar o desempenho físico, né? Ou às vezes até a estética,
E com isso, após esse uso, o homem desenvolve um hipogonadismo, ou seja, ele para de produzir a própria testosterona e fica com a deficiência de testosterona, ou seja, antecipa o que seria uma andropausa natural. E aí a reposição é necessária? Sim, o médico urologista ele é capaz de, primeiro, identificar a causa da deficiência de testosterona. O homem pode ter outras doenças, doenças hormonais ou doenças sistêmicas que estão afetando a produção de testosterona, e o médico urologista ele sempre vai atrás da causa e não apenas repõe a testosterona. Isso é muito importante. Quando se descobre essa deficiência, tratar da causa, ou quando o homem não tem contraindicações da utilização de testosterona, porque o médico urologista também vai avaliar se esse homem pode receber testosterona, avaliar a função da próstata, avaliar a função cardiovascular, função hepática, e quando ele encontra todos os fatores possíveis, é feita a reposição hormonal utilizando a testosterona em algumas fórmulas. Doutora, dê um exemplo da condição feminina de menopausa precoce. Pode ocorrer a andropausa precoce também, ali na faixa dos 30 anos? O mais comum é que o nível de testosterona ele vá decaindo a partir dos 40 anos de idade e apareça com mais frequência após os 55 anos de idade. Mas muitos homens têm sim uma disfunção testicular precoce, tanto da produção de testosterona, quanto da qualidade e da quantidade do sêmen, gerando infertilidade. Alguns homens podem apresentar essa situação, o médico investiga, trata a causa e utiliza também a reposição de testosterona quando indicado. Certo. Sobre prevenção, como é que esse homem se prepara para evitar essa precocidade, como aí o senhor já destacou e orientou, mas para evitar esses impactos tão maiores da andropausa? Eu quero mostrar aqui no telão alguns aspectos que aí o senhor vai nos ajudando a entender, apesar do senhor já ter mencionado alguns desses aspectos. A prevenção, como é que se dá? Vou começar de baixo para cima. Depressão. A gente vive correndo demais, o homem é cobrado demais. Muitos aspectos acabam que mais evidenciados e levam à depressão. A gente passou por um período mais cruel da pandemia, isso também sobrecarregou as pessoas. Então, o consumo de álcool, em alguns aspectos, aumentou nesse período. As pessoas estavam mais em casa, mais contidas, reprimidas, eu vou dizer assim, da circulação, do contato com os demais. Então, de baixo para cima, depressão, álcool em excesso, o tabagismo, o sedentarismo, especialmente ali depois dos 40, né, para alguns é presente. Então, seria a correção dessa rota, evitando aspectos que levassem a esses problemas aí? Sim, Josiel, esse slide ele é muito didático, porque ele caracteriza várias situações que são comuns na população e que geram deficiência de testosterona, né? A síndrome metabólica, obesidade, hipertensão e diabetes é muito comum associada com a deficiência hormonal e às vezes o homem pode até desenvolvê-las pela ausência da testosterona. Então a gente é capaz de diagnosticar o que está acontecendo e fazer o tratamento. Sedentarismo. Homens que querem tentar aumentar de forma endógena a sua produção de testosterona devem realizar atividades físicas regularmente, principalmente atividades com peso, para ganho de massa muscular, atividades de musculação, de grandes músculos, de grandes cadeias musculares, promovem a liberação de endorfinas e também aumenta a produção de testosterona, melhorar o estímulo sexual. Nós vimos ali que o excesso de substância, como cigarro, até mesmo o cigarro eletrônico, o álcool, pode atingir de forma direta, com toxicidade testicular, diminuindo a produção de testosterona. Então, se o homem... E também o combate ao estresse, né? O estresse do dia a dia pode elevar os níveis de cortisol no sangue, que é um hormônio que pode bloquear a produção de testosterona, né? Então, muitos homens têm a vida muito corrida, sedentarismo, o estresse aumentado e podem estar antecipando essa perda de testosterona, prejudicando a qualidade de vida do homem jovem, que nós consideramos um homem aí até 75 anos, um homem ainda
jovem, capaz de ter uma qualidade de vida satisfatória.